Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Moreira de Almeida, sou Procurador Regional da República. Hoje estamos aí iniciando na disciplina Direito Penal a sua preparação aí para o concurso, né? Eu digo concurso porque o exame da OAB hoje é um concurso público, haja vista que tem quase como uma meta ter um índice de aprovação de no máximo 10 a 15% dos inscritos. Então, de modo é que nós, aqui do CETOM, vamos fazer o melhor possível para que você possa ter êxito. E a nossa participação será voltada aí para a preparação sua na disciplina do direito penal. Então, nessa fase inicial, nós estaremos preparando você para a prova pré-ambular, que é a prova múltipla escolha, e aí nós iremos então tentar, de uma forma bem clara, de forma bem tranquila e transparente, levar a você aí o conhecimento da matéria que pode ser objeto aí do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não estarei só nessa preparação de você, meu caro, posso chamar de telespectador, meu caro internauta, não é? Nós estaremos aqui em grupo, nós somos vários professores no direito penal. Teremos eu, Roberto Moreira de Almeida, e a professora Gabriela Nóbrega, que irá então complementar a parte do direito penal. E sabendo que o exame da OAB é uma espécie de concurso público, você tem que examinar a lei do concurso público. E a lei do concurso público, a lei de todo concurso público, é exatamente o edital. Então a primeira coisa que eu fiz foi imprimir o edital, e você também deve fazer o mesmo, e nós iremos então inicialmente bater um papo, conversar alguns tópicos, algumas questões, como vai ser a prova, como vai ser a prova de direito penal especificamente aí do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrar a você que o que não está no edital não pode ser objeto da prova. Então você deve se centrar, deve se concentrar no estudo da matéria que é objeto do exame da OAB que se aproxima. Então você está com ele aí, está com o edital, né, do exame que é elaborado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então na tela aí vamos colocar aí os nossos contatos. Eu sou Roberto Moreira de Almeida, eu sou Procurador Regional da República, tá? E aí você pode, caso tenha dúvidas, enviar um e-mail aí para o r.m.a.2007@hotmail.com. Ou então você deve entrar em contato com o CETOM e aí você terá como enviar as suas dúvidas, os seus esclarecimentos aí para o professor Roberto Moreira de Almeida. Então logo em seguida, você tem aí também na tela, não é, o sumário, mais ou menos o sumário dessa nossa exposição. Nós vamos falar um pouco sobre o exame da OAB, vamos falar sobre os princípios penais e constitucionais, aplicação da lei penal no tempo e no espaço, teoria geral do delito, teoria geral da pena, teoria geral da punibilidade. Então, você vê logo aí que nessa parte inicial, em mim, né, você vê nessa parte inicial que nós iremos abordar um pouco sobre o exame em si. Então, como deve ser a nossa preparação? E aí, nós sabemos que o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, na primeira fase, a chamada fase pré-ambular, ela é composta aí de 80 questões. Então vamos lá, aí na tela, fazer alguns esclarecimentos a respeito desse exame. Então na realidade o edital, ele é elaborado à luz da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem elabora a prova, quem faz esse trabalho durante muito tempo foi a Fundação CESP e hoje é a Fundação Getúlio Vargas. Então veja aí que você tem uma prova objetiva, né, sem consulta, com 80 questões, tá? Múltipla escolha, A, B, C ou D. Então voltando em mim aí, vou esclarecer um pouco a você. Então veja, a primeira coisa,
que você deve ficar atento, que são 80 questões. Então, geralmente, como são 4 alternativas ou 4 assertivas, você vai encontrar no exame da OAB, em média, 20 questões da letra A, 20 questões da letra B, 20 questões da letra C e 20 questões da letra D. A rigor, se você colocasse um analfabeto para fazer a prova da OAB e ele resolvesse chutar todas as questões uma letra só, claro que ele seria reprovado, mas ele acertaria 20 questões, em média, mais ou menos. A prova terá 20A, 20B, 20C, 20D. E no caso, você não precisa tirar nota 10, você tem que tirar nota, acertar, então, o número de questões acima de 50% da prova para que você tenha, então, a aprovação. No caso específico nosso, vamos fazer com que todo o conteúdo de direito penal possível de ser cobrado seja, então, objeto de estudo. A nossa explanação ela será também com questões de concursos da OAB anteriores, para que a gente já possa ver o nível das provas. Nós recomendamos que você treine elaborando as provas anteriores em casa e verificando qual a disciplina que você tem mais dificuldade para realizar o concurso. Então, voltando aí novamente aqui nessa introdução, e aí você tem que ver qual é o conteúdo do direito penal, né? Então, o conteúdo do direito penal, eu fiz questão de inserir aí para você aí na tela, ok? Então, vamos voltar para a tela e você vai ter exatamente qual é o conteúdo de direito penal. Então, você tem aí história do direito penal, tá? Criminologia, política criminal, princípios penais e constitucionais, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, teoria geral do delito, concurso de pessoas, penas e seus critérios de aplicação, efeitos da condenação, reabilitação, medidas de segurança, causas extintivas de punibilidade, ação penal, crimes em espécie, execução penal, leis penais especiais. Então veja que esse conteúdo programático tem que ser visto. Na realidade, você não pode deixar nada sem ter um exame detalhado. Então veja que no caso aí, a história do direito penal, a criminologia e a política criminal, esses 3 primeiros pontos aí do edital, eles serão vistos pela professora Gabriela Nóbrega, certo? Então nós iniciaremos o estudo nos princípios penais constitucionais, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço, teoria geral do delito, vamos ver o concurso de pessoas, questão de penas e seus critérios de aplicação, os efeitos da condenação, reabilitação, medida de segurança e as causas extintivas de punibilidade. Com relação ao item 13, que é a ação penal, os crimes em espécies, execução penal e leis penais especiais, você vai ver com a professora Gabriela Nóbrega. Então vamos adiante e vamos iniciar efetivamente aqui o nosso conteúdo programático. Então veja que nós temos aí a primeira coisa, com relação aos princípios, né? Pode fechar em mim um pouco, princípios penais constitucionais. Esse assunto é de suma importância, você não pode deixar de estudar os princípios penais constitucionais ou os princípios constitucionais penais. Então o que é isso, professor Roberto? São exatamente aqueles princípios que estão inseridos na nossa Constituição, atinentes à matéria de direito penal. Lembrar você que a Constituição é o ápice, né, da pirâmide normativa, mas a Constituição também é a base do ordenamento jurídico. Nós temos que conhecer as regras constitucionais e, sobretudo, os princípios constitucionais atinentes ao direito penal. Então, para isso, você precisa ter, né, em mãos aí o vade-mecum. Você tem que ter um vade-mecum com toda a legislação atualizada. Por exemplo, suponhamos que fosse o professor Roberto que fosse realizar aí o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já fiz o exame da OAB numa época em que era bem simples, era bem tranquilo, já que eu fui advogado, fui promotor de justiça, né? Fui nomeado 2 vezes juiz de direito e hoje sou membro do Ministério Público Federal.
Então veja que teve uma época em que os concursos públicos eram mais fáceis, tinha menos concorrentes, assim como também o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então no caso aqui, eu estaria cometendo um deslize, né? Porque eu estaria aqui exatamente com uma edição de 2011, que é obviamente inadequado para quem vai realizar um concurso, né? Agora em 2014, ou em 2015, ou em 2016. Então você tem que buscar um vade-mecum atualizado. Mas como nós já fizemos uma análise e que não houve nessa parte da nossa aula, né, a alteração nesses últimos anos, então foi possível utilizar um livro que eu já tinha, um vade-mecum compacto sobre o assunto. Então de modo que nós iremos começar a ver os princípios penais constitucionais ou princípios constitucionais penais como a primeira parte aqui do nosso curso. Lembrando que você vai ver a história do direito penal, a parte da política criminal e também o assunto sobre criminologia, né, que será visto com a outra parte com a professora Gabriela Nóbrega. Então voltando aqui, fechando aqui as anotações que nós fizemos aí para você. Veja o que nós falamos aí, o que é que nós escrevemos. O primeiro princípio, aquele que você não pode esquecer em hipótese nenhuma, não é, podemos dizer assim, o princípio fulcral do direito penal, a garantia para o cidadão, exatamente o princípio da legalidade, reserva legal ou estrita legalidade. Então você pode perguntar, professor Roberto, legalidade, reserva legal, estrita legalidade e anterioridade são a mesma coisa? Não são. Então nós vamos explicar direitinho o que seria cada uma coisa. Legalidade, reserva legal ou estrita legalidade são uma garantia que vem de priscas eras, o cidadão passou a ter essa garantia, é uma limitação do poder de punir do Estado. A legalidade, reserva legal ou estrita legalidade, você está anotando aí, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então veja aqui, quando ele fala não há crime sem lei, né? Isso é uma garantia para o cidadão. Para que haja um crime, para que seja tipificada uma conduta punitiva, é preciso que haja uma expressa previsão legal. Tanto é preciso que a lei preveja o crime, como é preciso que a lei preveja a pena. Então ali ele fala cominação legal. Isso é uma garantia constitucional, tá? É uma cláusula pétrea. Então anota, se cair no concurso, no exame da OAB, o que é uma cláusula pétrea, aí você já sabe. Cláusula pétrea é aquela garantia constitucional que não pode ser abolida nem por emenda constitucional, tá? Então são hipóteses em que a Constituição estabeleceu, em que é vedado o poder constituinte derivado reformar, abolir ou eliminar essas cláusulas. E veja que dentro dessas cláusulas pétreas está aí o princípio da legalidade, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, e está previsto lá no Código Penal, no artigo 1º. E isso é um brocardo latino que dizia nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Então você já está sabendo disso. Não há crime sem lei, não há pena sem lei. O que é isso, professor Roberto? Princípio da legalidade, princípio da reserva legal ou princípio da estrita legalidade. Então os três palavrinhas são sinônimas, legalidade, reserva legal, estrita legalidade. Mas falando de legalidade, fechando em mim um pouco, você tem que ficar atento aí, que pode ser que caia também no concurso a respeito do mandado de criminalização. Então, suponhamos que haja na prova a seguinte indagação, e com relação à Constituição Federal, a Constituição Federal não seria uma lei, não é? É uma lei das leis. Essa lei, ela poderá, no caso a Constituição, ela pode estabelecer crimes e penas? Aí a resposta é negativa. Quando a gente fala lei, é lei no sentido estrito. Lei no sentido estrito. Portanto, só lei, aquela oriunda, não esqueça isso, hein? Competência, anote aí, privativa da União para legislar sobre direito penal. Cuidado que no exame da OAB eles botam competência exclusiva da União. Errado. Somente a União, através do Congresso Nacional, pode legislar sobre direito penal. Mas essa competência é privativa. Professor, por que não é exclusiva? Por quê? Porque lá no artigo 22 da Constituição Federal, anote aí, artigo 22, parágrafo único, está previsto lá o quê? Que lei complementar federal poderá autorizar que
os Estados-membros e o Distrito Federal legislem sobre matérias específicas e de forma complementar. Claro que essa lei complementar não foi editada até hoje. A rigor, só a União, através do Congresso Nacional, pode legislar sobre direito penal. E tem que ser que tipo de lei? O Código Penal é uma lei ordinária. Veja que na época havia os decretos-leis, hoje não pode mais haver decretos-leis. No lugar dos decretos-leis surgiram as medidas provisórias. Mas falaremos já sobre medidas provisórias. Então, a Constituição pode tipificar penas e crimes? Não pode. Mas olha aí, voltando para a tela, nós colocamos aí para você não esquecer. Se cair numa prova discursiva do exame da OAB, o que é o mandado de criminalização, aí você já sabe o que é. O mandado de criminalização são determinadas matérias de intervenção obrigatória. São de intervenção obrigatória por quê? Porque a Constituição assim o determina. Então veja o exemplo aí, número 1, a questão do racismo. Então você vai lá no artigo 5º, não é? Inciso 42 da Constituição Federal, e você tem lá um exemplo de mandado de criminalização. Então veja aqui no artigo 5º, inciso 42, né? XL2. Então você tem aí XLV2I. Aí o que é que ele diz a Constituição? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeita à pena de reclusão nos termos da lei. Então veja aqui, fechando em mim um pouco, para explicar essa parte aí, né? Você está vendo o quê? Que a Constituição está determinando, né, que o legislador edite uma norma, elabore uma lei, né, exatamente para combater a prática nefasta do racismo. Então, nesse caso aí, você está diante de um mandado de criminalização. Mas aí, a partir da Constituição, com essa previsão do artigo 5º, inciso 42, o racismo já é crime? Não, senhor. É preciso o quê? É preciso que seja observado o princípio da legalidade, ou seja, é preciso que haja uma lei regulamentando essa matéria. Mas a Constituição está determinando, está mandando que o legislador edite essa lei. Portanto, você está diante de um mandado de criminalização. E no caso do inciso 42, que a gente acabou de ver, foi editado pelo Congresso Nacional, ou seja, foi cumprida a ordem do Poder Constituinte. E o mandado de criminalização foi regulamentado a partir do advento do Estatuto da Igualdade Racial. Então, anote aí, o que é o Estatuto da Igualdade Racial? É o que visa combater o racismo em nosso país. Qual é a lei, professor Roberto? Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. Então, no caso aí, a Constituição determinou e o Congresso Nacional regulamentou o dispositivo e o racismo. Claro, já existia previsão legal em leis anteriores à Constituição, mas o dispositivo em si foi regulamentado pela Lei 12.288 de 2010. Então, voltando à tela aí, você tem outro exemplo de um mandado de criminalização, né? Aí você tem tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Então, o que é que a Constituição determina? No artigo 5º, inciso 43. Então, você deve ter a Constituição aí, deve abri-la para acompanhar o nosso esclarecimento. Ele diz, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, observe, voltando a mim, né? Você tem outro exemplo de um mandado de criminalização. A Constituição manda, a Constituição determina que o legislador estipule, estabeleça condutas visando combater as práticas elencadas no inciso 43 aí da nossa Constituição, do artigo 5º da Constituição de 88, que diz que uma lei deverá considerar crimes inafiançáveis e também
insuscetíveis de graça, nós vamos ver depois o que é graça, anistia, são modalidades de extinção da punibilidade. Logo, a Constituição diz que com relação a esses crimes não é possível a concessão de graça, nem a concessão de anistia. Quais são os crimes? Então você tem tortura, né? Tráfico, tá? TTT, tortura, tráfico, terrorismo, e tem também os crimes definidos como crimes hediondos. E aí observem vocês, terrorismo, tráfico e tortura, né, passaram a ser crimes equiparados a crimes hediondos. Então, juntamente com os crimes hediondos, houve a edição da lei número 8.072. Então, se anote aí, né, os crimes hediondos, a punição dessas condutas, elas estão previstas aí na lei 8.072, de 25 de julho de 1990. É a chamada lei dos crimes hediondos, tá? E tem também a lei 9.000, anote, lei 9.455. A lei 9.455 de 1997, ou seja, 7 de abril de 1997, define o que é considerado crime de tortura. Perfeito? Então veja aí que nós estamos diante de mandados de criminalização. E o segundo aspecto que nós vamos ter que tratar para você, aí voltando à tela, né, é exatamente a perguntinha que é feita sempre no exame da OAB. É com relação à medida provisória. Veja que nós já tivemos Código Penal, que era decreto-lei. Os decretos-leis foram substituídos por medidas provisórias da nossa Constituição. E a pergunta que não pode calar: a medida provisória, ela pode ser editada para tipificar crimes e estabelecer penas e sanções penais? A resposta é negativa. Você já está aí no quadro, não pode tratar sobre direito penal. Por quê, professor Roberto? Porque a Constituição Federal, no artigo 62, parágrafo 1º, letra B, pela emenda constitucional 32 de 2001, ela é clara ao definir que não pode haver medida provisória para tratar sobre direito penal. Então vamos para a segunda explanação, que é um princípio muito parecido com o princípio da legalidade. Então, fechando em mim novamente, nós temos aí a análise agora de um segundo princípio constitucional, uma segunda garantia constitucional, né, que é exatamente o princípio da anterioridade. Então vimos que a legalidade é uma garantia para o cidadão, da mesma forma a anterioridade é outra garantia para o cidadão. Voltando aí para a tela, o que é que você tem então? Não há crime sem lei anterior. Então o fato de não ter lei é o princípio da legalidade, mas não basta que haja uma lei a qualquer tempo, é preciso que essa lei seja anterior à conduta do agente, tá certo? Então tanto para tipificar crimes como tipificar penas, é preciso que a lei seja anterior à conduta do agente. Então não há crime sem lei anterior e não há pena sem prévia cominação legal, ok? E uma questão interessante também é com relação à vacatio legis, não é? Então veja que é vedada a aplicação de lei penal durante o período de vacatio legis. Então fechando em mim para esclarecer um pouco a você, né? O que seria vacatio legis? Então determinadas leis, elas são aprovadas pelo Congresso Nacional, elas são sancionadas pelo Presidente da República, né? E são publicadas no Diário Oficial. Mas lá tem um dispositivozinho, um artigozinho, o último artigo da lei que diz, né? O penúltimo que diz: esta lei entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Ou esta lei entrará em vigor 90 dias após a sua publicação. Isso é o que nós chamamos de vacatio legis. A lei nova surgiu, ela foi publicada, mas ela não se aplica, tá certo? Mesmo que seja para beneficiar o réu. Ele, naquele momento da vacatio legis, aquela norma está, como o nome já está a dizer, em período de vacância. Ela não se aplica no caso concreto. Fique atento a esse detalhe, ok? Então vamos para o próximo princípio, que é exatamente o princípio da irretroatividade da lei penal. Então veja que nós falaremos aqui, nesse nosso curso, da aplicação da lei penal no tempo e aplicação da lei penal no espaço. E às vezes as pessoas perguntam: professor, qual é o macete aí para a gente não errar? O macete número 1 é que a lei penal,
ela sempre retroagirá para beneficiar o réu. E a lei penal, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Se a lei for mais severa, ela não retroage para prejudicar o réu. Se a lei for mais benéfica, ela irá retroagir para beneficiar o réu. Portanto, você tem aí a regra, voltando aí para a tela, a lei penal não deve retroagir, certo? Não deve retroagir a lei penal, salvo se for para beneficiar o réu. Isso é uma garantia constitucional no artigo 5º, inciso 40 da nossa Constituição de 88. Resumindo, isso quer dizer o quê, professor Roberto? Que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, se um fato que era criminoso deixou de sê-lo posteriormente, então você já sabe que aquela pessoa que estava sendo punida ou estava sendo processada por aquele delito, ela deve ser liberada de qualquer responsabilização. Então é bem simples, né? E nós vamos voltar a esse assunto mais adiante quando nós formos estudar a aplicação da lei penal no tempo. Mas esse princípio é bem interessante, por quê? Porque ele fala da irretroatividade da lei penal mais severa. Se a lei penal for mais severa, então você não tem dúvida, ela não se aplica a fatos ocorridos ao agente. Lei penal mais severa é irretroativa. Lei penal mais benéfica, também chamada lex mais benigna, ela retroage para beneficiar o agente. Então veja aí, nós vimos desses 3 primeiros princípios nessa nossa primeira participação, né, nesse nosso primeiro contato. De modo que vamos dar uma pequena pausa e retornaremos em breve para dar continuidade a esse estudo acerca dos princípios constitucionais penais ou princípios penais constitucionais. A gente se vê já.